volta com mais um podcast da Amizade, aqui pelas redes sociais da Rádio Amizade FM. Muito prazer, eu sou Adriano Furtado. Que bom estar com você em mais um dia aqui no nosso podcast. Bom, vamos aqui começar. Hoje nós estamos recebendo o médico Dr. Leonardo Fernandes, que vai conversar com a gente, vai falar um pouquinho da sua vida, da sua história e dizer, Dr. Leonardo, que é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, ouvintes da Amizade, o pessoal que assiste o podcast da Amizade. É uma satisfação participar. Foi com muita honra que recebi o convite e espero que o pessoal de casa goste bastante. E vamos lá. Você pode estar interagindo com a gente através do Facebook, facebook.com/Rádio Amizade FM 887. Você pode acompanhar aqui o nosso podcast ao vivo. Você também pode acompanhar no rádio 88.7 no seu FM. Nós estamos também transmitindo essa conversa aqui ao vivo. E antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, deixa eu aqui agradecer os nossos parceiros. Supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba, está com a gente. Agradecer a parceria da Shopping Pães, qualidade com criatividade. Também com a gente, parceiro aqui do nosso podcast, a Red Produtora, está sempre conosco. Abraçar e agradecer também a parceria de sempre da Clínica Realize Odontologia, também com a gente. Muito obrigado mesmo pela parceria aqui no nosso podcast da Amizade. E você vai aí comentando, vai compartilhando também a nossa live aí no Facebook. Se tiver alguma pergunta para fazer ao Dr. Leonardo, coloque aí nos comentários, que no momento oportuno a gente vai aqui estar fazendo essas perguntas ao nosso convidado, tá certo? Quero aqui contar sempre com a sua participação. Para a gente aqui é a maior alegria tê-lo com a gente, trazendo sempre essa interação que para a gente é fundamental. Doutor Leonardo, que honra tê-lo aqui, repetindo mais uma vez, agradecer pela vinda. Queria inicialmente que você fizesse uma... Eu sei que a Irauçuba toda lhe conhece, mas para quem lhe acompanha fora da Irauçuba, queria que você fizesse uma rápida apresentação de quem que é o Dr. Leonardo Fernandes. Pronto, Adriano. Meu nome é Leonardo Fernandes Vasconcelos. Eu sou natural de Irauçuba, mais precisamente do distrito do Juá, local onde passei minha infância e início da adolescência. Fui para Fortaleza, dar continuidade aos estudos, onde me formei médico pela Universidade Federal do Ceará. E desde quando me formei, trabalho em cidades do interior do Ceará. Já passei por muitas cidades aqui no Vale do Curu, e hoje presto serviço nas áreas de urgência e emergência e saúde da família aqui no meu município, em Irauçuba. Bom, e a gente vai tendo a curiosidade, né, quando você faz essa apresentação, que você é do Juá, e a curiosidade é, como é que foi a sua infância, né? Você se formou pela Universidade Federal do Ceará, uma universidade pública. Durante toda a sua vida estudantil, você frequentou escolas públicas? Eu, Adriano, estudei até a 7ª série no distrito do Juá, numa escola pública, na Escola Municipal Miguel Fernandes. Estudei por um ano também na Ielda Fernandes. Quando, em decisão junto com meus pais, decidimos que talvez as oportunidades em Fortaleza fossem mais fácil. E aí fui estudar a 8ª série em Fortaleza, num colégio particular, no Colégio Santo Inácio. Fui para o turno da tarde, lá em Fortaleza, porque tinha desconto quem estudava à tarde. Pela manhã, o aluno pagava a mensalidade integral, à tarde a direção da escola, acredito que atrair o público para a tarde, dava desconto. Aí eu fui para o turno da tarde, estudei no Santo Inácio a 8ª série, o ensino médio, fiz um ano de cursinho no Colégio 7 de Setembro
E quando prestei vestibular pela segunda vez, passei na Universidade Federal e passei também na Universidade Estadual para medicina. Eu optei pela UFC pelo fato de ser um curso que era mais tradicional na época, né? Existia há mais tempo. É interessante que a gente coloque isso aqui, porque um dos nossos objetivos aqui é também incentivar jovens, né? E o seu ensino fundamental praticamente foi todo em escola pública, Sim. né? Sim. E um fato curioso, Adriano, que é até algo bem íntimo, mas que eu acho que vale a pena falar aqui, é porque assim, o objetivo dos meus pais era que eu fosse para Fortaleza no ensino médio. E como você ouviu, eu fui na 8ª série. Eu sempre fui uma criança, um adolescente muito maduro. E essa iniciativa, de um ano antes, ela partiu de mim. Quando no final da 7ª série eu procurei meus pais, né? Fiz aquela reuniãozinha em casa e disse que eu fiz até uma espécie de uma chantagem emocional com eles. Minha mãe, claro, com aquele sentimento de mãe, tentando fazer com que eu permanecesse mais tempo em casa. Eu falei, mãe, eu quero estudar em Fortaleza. Ela, não, mas você vai no ensino médio, já está tudo certo. A sua tia vai lhe recepcionar, porque eu fui morar na casa de parentes, né? De uma tia e madrinha minha. Mas aí eu falei, não, mas eu quero ir agora. E se eu não for, eu vou parar de estudar. Eu não ia Você parar. já colocou uma condição. Eu coloquei na parede eles. Eu não ia parar de estudar, claro. Mas eu senti que se eu fosse um pouquinho antes, eu teria alguma facilidade a mais, né? Não que o... Você tinha qual idade nessa época? 12 anos. Olha aí. 12 ou 13 anos. Criança ainda, né? Não que o estudo no Joá não fosse bom. Eu devo muito aos meus mestres lá do Joá, minha escola, onde eu fiz a minha base. Mas a gente tinha alguns problemas que eram inerentes ao ensino público da época. Por exemplo, o livro de matemática, a título de exemplo, ele tem a parte de álgebra no início e a parte de geometria no final. E eu já tinha conhecimento que nos colégios em Fortaleza existia 2 matemáticas. Você começava a ver simultaneamente a álgebra e a geometria. E na época, lá no Joá, a gente só tinha uma matemática. E a gente nunca finalizava o livro. Então eu nunca vi geometria até a 7ª série, na época, né? Isso há mais de 20 anos atrás, né? Nunca vi. E aí eu fui autodidata. Eu peguei os livros de matemática do 5º, do 6º e do 7º ano, assim como outros assuntos de outras disciplinas que eu nunca tinha estudado, porque às vezes não dava tempo, e comecei a estudar sozinho. Com medo, com receio de chegar em Fortaleza e não acompanhar o ritmo e, consequentemente, de certa forma, decepcionar meus pais, que depositaram toda a confiança e que eu botei na parede para ir antes do tempo, né? Pois é, a medicina, como é que você escolheu? Sua mãe é enfermeira. Sim. Eu não sei qual que é a profissão do seu pai, mas assim, teve alguma influência da família para você seguir essa profissão? Assim, de influência, sim, sempre houve. A maior parte da minha vida, a minha infância, eu sempre quis ser militar. Até inclusive quando indo para Fortaleza, o meu intuito era prestar concurso para EPICAR, que é a Escola Preparatória dos Cadetes do Ar, para ser piloto da aeronáutica. O meu objetivo era ser piloto de caça. E para isso tem um fato curioso. Antigamente, em Fortaleza, existia um grupamento de caça na base aérea de Fortaleza. Hoje não existe mais. Hoje, esse grupamento de caça é sediado na base de Natal. Mas na época era em Fortaleza e eles faziam exercícios, muitas vezes, aqui sobre Irauçuba. Passavam no Joá, faziam uma curva, voltavam, aqueles aviões super rápidos. A gente, criança, dentro da escola, quando o avião passava fazendo aquele barulho enorme, não ficava um menino dentro da sala. Todo mundo saía correr para olhar. E eu, às vezes, ficava olhando e imaginando. Eu quero fazer isso aqui um dia, passar aqui embaixo do Joá. Aquela impressão, aquela magia, né, que às vezes cria na cabeça da gente. Para ser piloto da aeronáutica, tinha que ir para Epicar, tinha que ir morar em Barbacena, Minas Gerais. E assim, na minha cabeça, Fortaleza, por enquanto, era o lugar mais distante que eu iria.
E eu deixei de fazer prova por conta dessa possibilidade de ter que morar fora. Eu já estava vindo de um distrito de uma cidade do interior, indo para a capital do estado, e de repente, com um ano, eu já teria que morar em um outro estado, e isso acabou me segurando um pouco, e eu desisti naquele momento. E coloquei na cabeça que faria a AMAN para ser oficial do Exército. Novamente, para fazer a AMAN, eu tinha que fazer morar em Guaratinguetá 1 ano, a SpaceX, e depois em Resende, no Rio de Janeiro. E mais uma vez, o fato de morar fora me fez evitar. Mas por que você queria... A sua família, ela tem muitos militares, né? É por conta da família também? Como eu te falei, desde da infância eu queria ser piloto de avião, piloto da aeronáutica. E essa magia de ver os aviões sobrevoando ali o Juá, os aviões de caça, eu acho que contou muito para mim. E no segundo ano do ensino médio, quando eu percebi que eu não queria ir morar fora, iria ficar em Fortaleza mesmo, e já gostava, já vislumbrava a possibilidade da medicina, por sempre gostar de biologia, gostar de química, ter a influência da minha mãe, que é enfermeira, eu decidi desistir dessa parte militar e que faria medicina. Isso eu estudando no Colégio Santo Inácio, em Fortaleza. No ano seguinte, prestei vestibular para medicina. Na época, não existia cursos particulares em Fortaleza, só existia o UFC, o S em Fortaleza, existia um curso particular em Juazeiro, FMJ, que é da Estácio, e existia o UFC Sobral e o UFC Barbalha. Se a gente está falando de que ano? Deixa eu lembrar aqui, Adriano, você me pegou. Eu passei em 2006, né? O primeiro ano, 2005. Eu não passei, eu tô me referindo a esse ano, 2005. 2005. Já fazem quase 20 anos, né? Muito tempo já. Aí estudando no Santo Inácio, eu prestei esse vestibular. Na época não era Enem, era vestibular mesmo, organizado pela UFC. E passei na primeira fase. Não passei na segunda, né? Passei na primeira, mas não passei na segunda. O fato de ter passado na primeira fase me garantiu uma bolsa de estudos 100% no Colégio 7 de Setembro. Eu fui sondado pelo colégio, dizendo que eles estavam reunindo alunos com um perfil bom, que tivessem passado na primeira fase, e ofereciam uma bolsa de estudos para fazer o cursinho, né, que a gente chamava lá de extensivo, 100% gratuito. E foi quando eu fiz um ano de cursinho no Colégio 7 de Setembro e prestei novamente vestibular e logrei êxito dessa vez, tanto na Universidade Federal do Ceará para Fortaleza, que existia a possibilidade de fazer para Sobral e Barbalha, e também na UES, na Universidade Estadual do Ceará. Passei nas duas instituições e optei por fazer o curso na UFC. Como é que foi esse período? Você não é oriundo de uma família pobre, né? A sua família era uma família já que tinha ali algumas posses e tal. Mas a gente sabe que esse é um período muito, muito difícil, né? De estudante, tem muitos perrengues. Como é que foi esse período? Quando eu fui com 12 anos para Fortaleza, meus pais não tinham imóvel lá e também não podiam comprar. Tá? Meus pais moravam no Juá, mas eu tenho uma tia, a tia Sueli Fernandes, que é minha madrinha de batismo e que me recepcionou muito bem na sua casa, em Fortaleza, uma segunda mãe para mim, e até hoje, e que eu morei com ela até me formar, né? Então foram 11 anos lá com ela, né? Realmente, meus pais faziam o possível para minha educação, investiam o que tinham, o que não tinham, tá? Nunca passei necessidade, mas a gente também não tinha luxo, né? Eu morava perto do colégio, do Santo Inácio, ficava 2 quarteirões, não precisava pegar ônibus. Então, assim, foi um período que não foi fácil, mas que eu tive o apoio incondicional dos meus pais e dos meus familiares em relação a focar no estudo. E quando você passou lá no vestibular para medicina, você em algum momento pensou em ir para outra área? Eu disse, não, agora isso aqui, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou
ter para minha vida? Não, depois que eu passei no vestibular, comecei a cursar, eu só tive certeza, cada dia mais certeza que era aquilo que eu queria e que eu estava no local correto, né? Então, ao longo do curso, eu fui me apaixonando mais pela profissão. Em nenhum momento cogitei sair ou trancar o curso. Fui cada vez mais me apaixonando pelo que eu faço. E a carreira de militar? Aí você esqueceu. Esqueci. Inclusive, eu tive a possibilidade de, depois de formado, entrar no Corpo de Saúde do Exército como oficial médico. A gente poderia passar até 8 anos, eu entrava como um segundo tenente, mas para isso eu teria que estar em Fortaleza. E desde quando eu fui para lá e decidi que faria medicina, e durante o curso, eu tinha um objetivo de quando acabasse eu retornaria para o interior. As oportunidades lá talvez fossem até melhores no sentido do engrandecimento profissional. Mas tinha algo que me dizia, que eu não sei nem te explicar o que era isso, que me falava que eu tinha que voltar para o interior, que eu tinha que estar perto de onde eu saí, de ajudar o povo da minha cidade, da minha região, as pessoas mais desfavorecidas. E isso fez com que até eu abrisse mão, por exemplo, de fazer uma residência médica, né? Eu, desde quando me formei, trabalho no interior, não fiz uma residência. Fiz alguns cursos de especialização, de saúde da família, fiz um curso de ultrassonografia básica, mas a vida profissional na cidade grande nunca gerou um grande atrativo para mim. Eu sempre quis retornar. Você tinha quantos anos quando se formou? 24. 24. Aí já veio trabalhar aqui em Irauçuba ou não? Vim trabalhar em Irauçuba. Eu tive 2 temporadas aqui em Irauçuba. Inicialmente eu fiquei em torno de 2 anos. E aí dei uma saída, né? Rodei bastante aqui o Vale do Curu. E depois retornei. Mas devo ter passado pela maioria das cidades aqui do Vale do Curu. Eu lembro, você teve muito tempo no Trairi também, né? Trairi eu acho que fiquei em torno de 8 anos, mais ou menos, em torno disso. E tive longas passagens também por Itapajé. Itapajé acho que fiquei em torno de 4 ou 5 anos. Pentecoste uns 3 anos. Umirim uns 6 anos. E passagens mais rápidas por São Gonçalo, na UPA do Pecém, Tururu, Itapipoca, na UPA de Itapipoca. Mas foram muitas cidades já. Já são quantos anos já como médico? Final do ano fazem 12 anos. 12 anos atuando. Na verdade, isso é uma missão, né? Eu acredito que sim, Adriano. Até porque o ritmo nunca diminui. Ele continua intenso como antes e a vontade, o desejo de continuar, ele só se perpetua, né? Então, a gente, claro, somos seres humanos, tem hora que cansa, tem hora que a gente precisa respirar um pouquinho, mas a gente não consegue ficar muito tempo afastado, né? Eu hoje, nos finais de semana, eu não costumo trabalhar, mas eu tô sempre atento às situações. Não só as informais, porque, por exemplo, eu não, no fim de semana, como eu te falei, eu não costumo trabalhar, mas todo dia chegam diversas mensagens de conterrâneos, de familiares, perguntando sugestões, mandando exames. Isso é sábado, domingo, às vezes até de madrugada. E eu nunca me furto essa resposta, né? Então, apesar de não estar ali formalmente trabalhando, a gente não para. Pois é, isso que eu acho interessante, assim, do profissional, não só do profissional, porque isso vai também da questão do ser humano, né? Sim. O cara é da área, mas o cara não está trabalhando. E as pessoas, muitas vezes, elas têm a necessidade de ter ali uma orientação. Sim. Tem o telefone, vê que o cara é um cara bacana, vai lá, manda uma mensagem e o cara não se furta em responder. E assim, não precisa ter hoje em dia não precisa ter número do telefone, né? Porque é pelo message do Facebook, é pelo direct do Instagram. Instagram aí tá aí para isso, né?
Mas assim, você responde todo mundo? Eu respondo quase todo mundo. Quando eu não respondo é porque eu esqueço de responder, porque tem dia que é muita gente. E quando eu tô trabalhando, por exemplo, tô de plantão, às vezes eu vou parar, tem ali umas 10, 15 mensagens diferentes. E eu começo a responder, já surge algum compromisso lá que eu paro. E então, às vezes, eu vejo 2, 3 dias depois, eu tenho uma mensagem aqui que eu nem li, mas se eu não responder é porque realmente ou eu não vi, ou eu deixei para depois e acabei esquecendo. Mas assim, eu tento responder todo mundo. É uma carreira realmente que eu vejo. Eu vejo muitos profissionais da área que são realmente humanizados, né? Mas ainda eu acredito que a saúde é uma área que tem muitos desafios nessa questão, principalmente da humanização do serviço, Sim. que é uma coisa bem mais complexa, não depende só do profissional em si, né? Não, não. Mas como existem profissionais de todas as formas, em todas as áreas, na medicina não é diferente. Claro, um dos preceitos na formação da gente é fazer com que os médicos saiam mais humanizados, saiam mais compromissados com as pessoas, né? Que tenham empatia de se pôr na pele, na situação do paciente. Mas, claro, sabemos que, infelizmente, existem profissionais que não aprenderam muito bem essa questão da humanização, ou se aprenderam, não põem em prática. Mas a gente tenta orientar, eu na posição hoje no hospital de diretor clínico, responsável pelos médicos, não só tento prestar um atendimento humanizado, mas tento orientar os colegas, cobrar quando acho necessário, para tentar melhorar essa questão. Você que está acompanhando aqui o nosso podcast, quer fazer alguma pergunta, tem alguma curiosidade e quer perguntar ao nosso convidado, a oportunidade é essa. Quero aqui abraçar e agradecer a parceria do supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba. Mandar um abração aqui para o Hilton, para a Nayara. São parceiros incríveis aqui do nosso podcast, estão sempre aqui com a gente. E eu quero aqui agradecer e dizer que o Supermercado Supercenter é onde você encontra tudo que você precisa para a sua despensa em um só lugar. Supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba. Dê uma passadinha lá, visite aí o Instagram e acompanhe tudo que tem de novidade lá no Supermercado Supercenter. Vamos seguindo aqui, e eu quero aqui agradecer já alguns internautas que estão com a gente. E aí, quando a gente vai para a questão de mensagens, a gente já percebe o quanto o doutor Leonardo é querido, né? Porque, de fato, é assim que você é visto aqui em Irauçuba. Abraçar aqui a Umbelina Fernandes. Diz assim, pessoa de um coração enorme. Conhece, né, a Umbelina? Demais. Sua mãe. Soraya Souza com a gente, diz o melhor médico, muito atencioso e humano. Fabrício Sena, melhor médico, competente e humilde, sem dúvidas nenhuma, que o Hospital Municipal já teve. O melhor médico, competente e humilde que o Hospital Municipal já teve, diz aqui o Fabrício Sena, é a opinião dele. O Fernando Fernandes, seu irmão, também está aqui acompanhando o nosso bate-papo. Beto Alves diz, doutor Leonardo, gente boa. A Dai Rodrigues, doutor Leonardo, foi um médico que após minha acesso dizer todos os meus sintomas, imediatamente ele já pediu uma ultrassom com urgência e já falou logo que era sintomas de pedra na vesícula. Excelente médico, confio e admiro. Que Deus abençoe sua vida e de sua família, diz aqui a Dai Rodrigues. Interessante, né? Esse depoimento. E aí eu lembrei aqui que a gente recebeu aqui, ano passado, a prefeita Patrícia Barreto, e ela, quando falava lá de toda a descoberta do seu diagnóstico, ela falou aqui pra gente que um dos médicos com quem ela conversou, acho que o primeiro foi você. Como é que você recebeu ali aquela paciente e para você, tendo aquela responsabilidade de estar ali orientando diante de uma situação muito difícil? Como a prefeita Patrícia já tornou público isso,
Eu acho que vale a pena contar um pouquinho do que aconteceu. Ela vinha tendo alguns sintomas e passou inicialmente por um outro médico, um colega, que, na verdade, não sei se passou ou só se comentou sobre esses sintomas. Ele solicitou alguns exames baseado no que ela referiu, né? E ele julgou necessário, pediu esses exames. Eu estava de plantão em Trairi quando nós somos amigos, ela tem meu telefone, mesmo antes dela ser prefeita, já tínhamos uma amizade. Ela informalmente mandou esses exames para mim, e disse que eram exames dela, e pediu para mim dar uma olhadinha, né? E logo vendo o hemograma, eu constatei algumas alterações que ligavam ali o sinal de alerta, né? E de pronto já respondi a mensagem dizendo que ela precisaria ser vista por um hematologista, é um médico especialista em sangue, né? E ela disse, não, mas eu vou marcar. Eu, não, Patrícia, você não vai marcar, você tem que ser vista hoje. Eu acho que ela ficou ali um pouco assustada, mas acatou a minha orientação. De imediato, ela procurou um pronto atendimento. Eu tenho, na verdade, uma amiga hematologista que mostrei o exame dela, passei o caso. Ela já direcionou uma colega que estaria de plantão lá no hospital onde a prefeita Patrícia foi atendida inicialmente. E de pronto já ficou internada no mesmo dia, né? Então realmente era algo que não poderia ser adiado e que a gente conseguiu orientar e ela ganhou de certa forma algum tempo nesse sentido, né? Porque o tempo aí, no caso dela, era muito precioso. Pois é, e assim, como é que você se sente diante, assim, porque o que ela fez foi exatamente externar também uma confiança extrema no profissional, né? Sim, assim como isso aconteceu com a Patrícia, aconteceram com outras pessoas também, né? O fato dela ser prefeita, ter essa representatividade, fez com que isso se tornasse público, mas situação semelhante a essa já aconteceram com tantos outros aqui em Irauçuba e em outras cidades também, da gente reconhecer que é algo grave, chamar a atenção, orientar, dizer que o caminho é esse, que não pode demorar, que não pode perder tempo. Ela foi mais uma paciente que, numa situação dessa, mas com tantos outros também aconteceram isso. A exemplo também da Day Rodrigues, que foi quem comentou, e eu lembrei aqui do fato, né? Sim, sim. O atendimento, ele deve ser, de fato, assim, realmente humanizado para todo mundo, né, doutor? Eu procuro sempre agir dessa forma, Adriano. Como eu falei antes, pode ser que existam colegas que se furtam nessa possibilidade de um atendimento humano, às vezes agem de forma até meio que grosseira, mas mesmo cansado, mesmo tendo problemas pessoais, né? Porque nós somos seres humanos, nós adoecemos, nós temos problemas pessoais, a gente sempre tenta agir com empatia, com respeito, com o paciente e de uma forma humana. É isso realmente que eu quero ver a saúde, eu sonho em ver a saúde pública do nosso país dessa forma. Eu fico encantado quando eu fico conversando assim com vários profissionais da área, né? Porque a gente sabe que o médico, ele é um profissional essencial, mas tem toda uma equipe, né, que ajuda a fazer aquele trabalho que é importante, né, que haja também todo o reconhecimento. Sim. Mas eu tenho assim um sonho, eu não vejo a saúde do Brasil tendo essa humanização, tendo esse suporte necessário que as pessoas merecem, que as pessoas têm que ter. Sim. Nós médicos somos só uma peça nessa engrenagem, Adriano. E que dependemos totalmente de outros profissionais. Então, assim, ninguém faz nada sozinho. Então, nós temos enfermeiros brilhantes, técnicos de enfermagem sensacionais, fisioterapeutas, odontólogos, enfim. O médico ele é só uma peça nessa engrenagem que é a saúde pública. E que, infelizmente, ainda há muito defeito, né? Tem muita coisa a ser melhorada, mas que eu acredito que vem evoluindo e vai continuar evoluindo.
Como é que foi a pandemia, doutor Leonardo? Chegou aquela doença, muitas incertezas, os médicos sem saber o que fazer, pouca informação sobre o tema. Eu acho que eu até lhe entrevistei na época algumas vezes. Sim. Mas assim, aquele período ali para você como profissional, descreva pra gente. Adriano, foi um momento muito difícil, porque pairava muita incerteza. A gente não sabia com que vírus a gente estava entrando em contato, não sabíamos como seria o dia da manhã, principalmente ali no auge, em que faltava oxigênio, faltava ventilador mecânico, muitas vezes não tinha disponibilidade de profissionais, porque o pessoal estava dobrando plantão, fazendo 48, 72 horas de plantão seguidas, e com medo de adoecer, com medo de um familiar adoecer. Foi um momento muito, muito difícil. Mas que a grande maioria dos profissionais não se escondeu, abraçou a causa e se dedicou ao máximo. Tivemos muitas perdas. Tive pacientes que, infelizmente, vieram a óbito. A gente sente por cada um deles. Mas também fizemos o que poderíamos fazer, né? Foi um momento em que as UTIs estavam superlotadas, muitos pacientes foram entubados. Eu acredito que na pandemia, nos 2 anos de pandemia, fazer uma intubação, uma via aérea definitiva, que a gente chama, foi um período em que esse procedimento, no meu caso, aconteceu muito mais do que os outros 9 anos de profissão que eu tive até então, né? Então, é algo que marcou muita gente e que espero que os profissionais e principalmente os gestores, né, os nossos administradores, aprendam com o que tudo aconteceu, porque assim, não estamos protegidos totalmente do vírus e de outros que ainda podem vir, né? Então, assim, a história da humanidade é marcada por pandemias, né? Na época você trabalhava só aqui ou estava em outro município? Não, eu trabalhava no Trairi, inclusive lá foi montado o hospital de campanha. Eu trabalhei no hospital de campanha, que era um hospital voltado só para pacientes com Covid. Trabalhei na UPA de Itapipoca, no auge da pandemia, em que a UPA, pessoal de casa, não sei se sabe, é unidade de pronto atendimento, não é para ter internamento, né? Fica os pacientes em observação e de lá são direcionados para o internamento em um hospital. Porém, não existia leito, em um dado momento não existia leito. E na UPA de Itapipoca fui fazendo puxadinhos para internar os pacientes lá. Então teve um plantão meu lá que a gente tinha, se eu não me engano, mais de 30 pacientes internados, num local onde não é para ter paciente internado. E todos com Covid, né? Teve um plantão que tinha 3 pacientes entubados na sala vermelha da UPA. Eram para ter 2, são 2 leitos, tinha 3. E nesse plantão noturno a gente entubou outro paciente que ficou num ventilador mecânico, mas fora da sala vermelha porque não tinha mais espaço para ele lá dentro, né? E você, diante daquela situação, né? O médico era a esperança do paciente, mas muitos profissionais também estavam ali acometidos da doença. Você chegou a pegar o Covid? Peguei na segunda onda, graças a Deus foi uma forma leve, tive que me afastar aí durante 10 dias, mas foram só sintomas leves e quando passou esse período de quarentena, né, retornei e já voltei a dar plantão em unidade de Covid e foi isso. Então, graças a Deus não teve complicação, né? Não, vale ressaltar, Adriano, que no meu caso e de muitos colegas que me confidenciaram isso, uma coisa que fizemos muito nesse período foi rezar, pedir a Deus para muitas vezes a gente teve situação da gente não ter ponto de oxigênio disponível e a gente rezar que naquele plantão não chegasse mais nenhum paciente que precisasse de oxigênio porque a gente não tinha como ofertar. E
graças a Deus, principalmente no meu caso, Deus ouviu muito minhas orações, minhas preces, porque, de uma forma geral, eu não encontrei tantas dificuldades no meu dia a dia da pandemia, em relação a faltar um recurso, a chegar um paciente não ter um Falta ponto de oxigênio. oxigênio. Não, não, não. A gente sabe que isso aconteceu com alguns colegas, mas comigo, graças a Deus, não passei por isso. Pois é, mas em algum momento você parou assim, se perguntou até quando isso vai durar? Como é que vai ficar isso aqui se continuar chegando gente e tal? Com certeza. Isso era um dos questionamentos que nós nos fazíamos quase que diariamente, né? Até quando vai continuar dessa forma? Até quando teremos força para continuar? Mas cada paciente que recebia alta acabava que nos fortalecendo, né? E aí foram quando começaram a surgir as vacinas, a gente percebeu a melhora, a diminuição do número de casos, e principalmente a diminuição do número de casos graves, e isso foi confortando a gente. A vacina foi que começou a melhorar, dar uma amenizada. Foi determinante. Então é importante a vacinação. Sim, Porque também teve muita dúvida. Ah, não sei o quê, não vou tomar a vacina porque ninguém sabe, foi feito muito rápido. É natural, Adriano, que aconteça isso, né? Tudo que é novo gera desconhecimento. O próprio vírus gerou muita dúvida, gerou muito questionamento, muito desconhecimento. É perfeitamente esperado. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas da nossa população, não só de Irauçuba, mas como do Brasil, aderiu à vacinação em massa, né? Então a grande maioria foi vacinada, e isso foi crucial, foi determinante para a gente diminuir o número de casos e chegar a uma situação controlada. E qual o estado que estamos hoje da Covid? Adriano, assim, no município não temos casos há bastante tempo. Eu não sei te falar exatamente há quantos meses, mas já faz muito tempo. E, pelo menos assim, em relação à imprensa, à mídia, a gente não vê noticiando mais casos. Claro, a gente sabe que a doença não está extinta, né? O vírus, ele não deixou de existir, mas a gente está numa situação controlada. Que bom, né? Que bom que controlou. Mas ainda a gente tem que tomar muito cuidado. A questão da vacinação vai ser uma coisa permanente. Eu acho que vai ser tipo a vacina da gripe, né? Eu acredito que sim, porque o vírus do Covid-19, ele é um vírus muito mutagênico. Então, ele muda com muita facilidade. E aquela vacina, às vezes, ela perde a eficácia por um vírus que não é mais como estava antes, né? Então, precisa se desenvolver uma nova vacina ou mesmo uma variante da vacina anterior que proteja contra um vírus que sofreu uma mutação. Então, acredito que a vacinação vai ser algo recorrente. Estamos conversando com o médico Dr. Leonardo Fernandes, irauçubense, que nos dá a honra de participar aqui do nosso podcast hoje. Quero aqui agradecer a parceria da Shopping Pães, qualidade com criatividade com a gente aqui. A Shopping Pães, que agora também recentemente abriu uma filial ali no bairro do Cruzeiro. Tem uma Shopping Pães exclusiva para você que mora aí no bairro do Cruzeiro. Então, aproveite aí todas as promoções que a Shopping Pães sempre oferece para você. Tem sempre uma promoção para você da Shopping Pães Irauçuba. Aproveitar aqui e mandar um abraço para quem está com a gente, Raimundo Ayrton. Esse camarada aqui é fã da nossa programação aqui, está com a gente em todos os programas. É o Raimundo Ayrton lá de Itapajé, que o Tabosa Filho chama de Capote. A Soraya Souza também está aqui acompanhando a gente. Comenta o seguinte: Dr. Leonardo, excelente profissional. Janaína Rodrigues diz: melhor médico, ser humano, atencioso, ótimo profissional. Antônio Gleidson Braga Mesquita: boa noite, Dr. Leonardo Fernandes, excelente profissional. E aí ele faz uma pergunta: qual foi o atendimento mais complexo que você já realizou? Adriano, foram alguns. Assim, é difícil escolher, eleger um atendimento mais complexo, mas eu acho que um
um dos atendimentos que me causou maior comoção, maior sentimento de tristeza foi quando, eu não vou entrar em detalhes, até porque era uma criança, né, uma criança que tinha alguns problemas já inerentes ao nascimento, congênitos, e que desenvolveu insuficiência respiratória aguda, foi entubada. Depois de algum tempo da intubação, esperando a UTI para fazer o transporte teve uma parada. A gente tentou reanimar por pelo menos 40 minutos, em que o protocolo dizia que com acima de 12 minutos, uma reanimação sem êxito, ela já está com indicação de ser finalizada, e que infelizmente a gente perdeu o paciente. Era uma criança com menos de 1 ano de idade. Eu acho que foi, se não a que me marcou mais, a que me causou um sentimento de maior dor, foi uma das. É a que me vem agora à cabeça. Doutor Leonardo, e naqueles casos onde o médico é o responsável, tem aquele caso ali onde um paciente evoluiu a óbito e o médico tem ali a missão de passar aquela informação para a família. Certamente deve ser um dos momentos mais difíceis também, né? Com certeza, com certeza. Essa responsabilidade já me foi dada diversas vezes. Muitas vezes, Adriano, antes de qualquer palavra, a nossa fisionomia já diz tudo, né? Às vezes a gente sai da sala vermelha e aí os familiares ali na angústia de ter alguma informação, quando observa o semblante da gente, antes de passar qualquer informação, eles já sentem que não tivemos sucesso, não foi possível, Deus preferiu chamar aquele irmão porque tinha uma missão para ele. Mas é algo muito difícil, principalmente no início da profissão. A gente, com o passar do tempo, vai conseguindo aperfeiçoar essa capacidade de comunicação com os familiares nos momentos de perda e de dor, né? Não só quando há um óbito, quando morre alguém, mas para dar uma notícia de uma doença que às vezes ela é incurável, um diagnóstico que muitas vezes causa dor, causa sofrimento. Então não é só quando tem o óbito, quando morre, né? Então muitas vezes uma determinada doença causa uma aflição, um medo, uma dor tão grande quanto a perda de um familiar. E aí eu imagino a responsabilidade do profissional nesse momento. Sim. Porque deve ser muito, muito difícil transmitir algo para uma pessoa que está esperando receber outra informação, né? Sim. E uma coisa assim que eu sempre levei comigo é que não adianta você esconder nada de nenhum paciente, de nenhum familiar. Eu acho que eu, como paciente, como familiar, eu queria saber de tudo que estava acontecendo comigo ou com um ente querido. Então a gente não esconde, não diminui, claro, tenta falar de uma forma para que a informação ela seja recebida de uma maneira que não seja tão dolorosa, que não seja tão agressiva, mas eu acho que o paciente e o familiar, na grande maioria das vezes, ele tem que saber de tudo, tem que saber o que está acontecendo com ele e com o ente querido. O Emanuel Rodrigues diz: médico excelente, um ser humano de um coração gigante. Tem meu total respeito e admiração. Que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida. Tem algum esforço para ser um bom profissional? Porque assim, o bom profissional, a avaliação que é feita pelo paciente, primeiramente passa pela questão do acolhimento. Essa é fundamental. Eu tirando por mim, eu vou num consultório médico, eu vou num ambulatório, sou bem atendido, eu passo a gostar daquele profissional. Tem muito disso também? Há um esforço da sua parte ou isso é uma coisa natural? Adriano, esforço eu diria que não. Claro, a gente sempre se policia, né, tentando atender o paciente com o máximo de atenção, respeito e empatia. Mas eu acho que isso sai naturalmente. No meu caso, eu não procuro esse reconhecimento, né? Isso
vem naturalmente. Assim como acredito que possa existir pessoas em que um dado momento não gostaram de um atendimento, não gostaram... Enfim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Mas o que chega até mim são recomendações, são elogios, na verdade, né? São retornos muito positivos, em que a gente não procura isso. A gente procura trabalhar da melhor forma possível, sempre visando o bem-estar, a saúde do paciente. E quando a gente faz isso de uma forma natural, com amor, com dedicação, esse reconhecimento, que não é algo almejado, né? Não é o que a gente busca, ele acaba vindo naturalmente, né? Eu fico muito feliz por receber todas essas mensagens. Isso é bom, porque a gente vê que o nosso trabalho, a nossa postura está sendo boa, está sendo bem aceita pelos pacientes, pela população, e serve de inspiração para a gente continuar dessa forma. Tá dando certo, a gente continua. Legal. Abraço aqui o Henrique Souza, meu amigo Henrique, ele diz ser humano da melhor qualidade, gente fina e profissional competente. Abraço, Henrique. Henrique, vamos trazer você aqui. O Henrique, hoje ele está secretário do Desenvolvimento Econômico, inclusive desapareceu, né, Henrique? Tô com saudade de você, meu querido. E o Henrique também é um empreendedor e a gente vai convidá-lo para também participar aqui do nosso podcast, porque ele tem uma história muito bonita. Um cara lutador e que tem aí conquistado muito espaço. E a Maria Eduarda Lima tá lá no Trairi, é isso? Ela disse que já se consultou com você no CAPS do Trairi. Legal. A medicina é uma missão, como a gente já falou, né? Mas também é uma profissão onde a execução dela é muito delicada, né? E aí a gente também já falou aqui desses casos complexos, desses casos que envolvem sentimento, envolve diretamente ali a questão familiar. Mas o que mais lhe contempla na medicina, doutor Leonardo? Adriano, com certeza é o bem-estar da população, do paciente. A gente muitas vezes vê alguém ali sem perspectiva, com dor, com sofrimento, com medo, e com a nossa ajuda, com as nossas orientações, com as nossas intervenções, a gente conseguir deixar esses sentimentos ruins de lado na cabeça dos pacientes e ver um sorriso, ver uma sensação de bem-estar. Isso é o que nos mais gratifica, é o que nos encoraja a continuar, a muitas vezes passar noites acordados de plantão, já ter que trabalhar em um outro local no dia seguinte. Eu acho que isso nos energiza, né? Então, é a satisfação da população, o bem-estar do paciente, a alegria de ter uma doença curada, de ter uma dor diminuída, enfim. São essas reações positivas que nos fortalecem, que motiva a continuar. Tem alguma coisa que no dia a dia também gera o sentimento contrário a esse que você falou? Adriano, acho que um pouco do cansaço, o desgaste, o cansaço, né? A nossa profissão, ela, além do cansaço físico, traz o cansaço mental, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu, por exemplo, eu me cobro muito nesse sentido. Então, o cansaço ele é algo que acaba sendo um ponto negativo, mas é o de menos, né? A gente, esse retorno da população, do paciente, acaba trazendo essa sensação boa, positiva de energia que serve para amenizar esse desgaste. Eu vou aqui continuar perguntando assim, porque é muito interessante esse exemplo. Eu acho fundamental para o jovem que hoje está querendo ali indeciso no que vai fazer, né? E aí a gente está tendo aqui um exemplo de um jovem juaense que estudou quase todo o ensino fundamental
em escola pública, teve ali um período em escola particular, mas a sua universidade foi universidade pública, e que hoje é um grande médico. Qual que é a sua idade hoje? Eu tenho 36 anos, fiz agora em agosto, né? Então, um jovem médico. E aí, muitos jovens se perguntam: o que é que eu vou fazer, o que é que eu quero fazer? Então, eu queria deixar esse exemplo aqui para quem está querendo, ainda está indeciso numa carreira, que independentemente de qual que seja ela, que é importante o quê, doutor Leonardo? Porque eu queria até que você comentasse o que que você mais renunciou para chegar onde você chegou. Adriano, é muito importante essa sua consideração. A gente sabe que essa decisão profissional muitas vezes é dada a um adolescente, a um adulto jovem, e é algo que vai determinar o futuro dele, da família dele, né? É uma decisão que vai mudar a vida da pessoa. E aí eu me volto aos nossos ouvintes, quem está vendo, principalmente os nossos jovens de Irauçuba, que têm um sonho, uma determinada profissão, que querem ser médicos, engenheiros, advogados, policiais, motoristas, enfermeiros, enfim, as mais diversas profissões, que todas elas são dignas e que tenham esse sonho, que nunca abdiquem do seu sonho. Muitas vezes a vida nos traz algumas derrotas. Eu não passei medicina na primeira vez, foi um momento difícil para mim. Eu pensei em voltar a voltar para o interior, voltar para o Juá. E minha família, minha mãe e Deus me encorajou a perseverar, buscar o meu sonho, e deu certo. Claro, nada cai do céu, né? Só chuva. Nada é fácil. Então, para colher, você tem que plantar, e isso requer dedicação, requer abdicação. Eu abri mão da minha adolescência. Eu não sei, eu não gosto de usar essa expressão, Adriana, abrir mão. Eu vou te falar que eu deixei de frequentar festas, rodinha de amigos, muitas vezes até reuniões familiares, para focar no meu objetivo, na minha meta, no meu sonho. Eu sempre agradeci a Deus a maturidade que eu acho que os meus pares da minha idade, a maioria não tinha. E eu sabia que a única forma de mudar a minha realidade social e até econômica também era através do estudo. E eu sabia que não era fácil, não foi fácil. Às vezes tem gente que vê a gente depois de uma certa posição, estabelecido, já e acha que foi fácil. Não foi, só sabe a gente e Deus. A nossa trajetória, as dificuldades, só sabe você que passou por aquilo e Deus. Muitas vezes até os nossos familiares não sabem de fato tudo que a gente passou. Mas com dedicação, com foco, com objetivo, todo mundo consegue chegar nos seus sonhos profissionais. E dizer que não desistam. Se vocês querem uma determinada profissão, uma determinada área, infelizmente aquilo não veio de imediato, continue tentando, se dedicando, estudando. Às vezes tem que abrir mão do convívio com amigos, da vida mais informal, para focar ali no estudo, mas você vai ter tempo depois para curtir, para aproveitar aquilo, né? Então é isso, é foco e determinação. Eu diria que as duas palavras para a nossa juventude seriam essas, Adriano. Eu, observando aqui você falar, e fico lembrando, muitas vezes, certamente você já deve ter ouvido muito isso. Doutor Leonardo teve muita sorte, foi premiado, é sortudo, né? E aí muitas pessoas não observam exatamente o esforço, sono que o caba perdeu. Adriano, lá no Juá, os meus pais ainda moram. Os meus avós, né? O meu avô tem uma fazenda na entrada do Juá.
sei se você já passou por lá, se tiver passado, deve ter visto. A casa dos meus pais era uma casa dentro da fazenda do meu avô. Meu avô tinha uma casa maior, aquela casa de fazenda, com alpendre, né? Aquela casa bem típica de fazenda, que por sinal morei lá. Quando meus pais casaram, eles foram morar com meus avós maternos, né? Os meus pais, eles não tinham dinheiro para construir uma casa logo quando casaram, né? Então eles foram morar na casa dos meus avós. Eu morei lá, acho que até os 5 ou 6 anos de idade, nessa casa de fazenda. Depois eles conseguiram construir uma casa por partes. Foram construir ali, depois aumentaram, foram aumentando. E a gente foi para a casa deles dentro da fazenda. Mas eu ia para a escola no Juá, a casa deles ficava mais ou menos a uns 600, 700 metros, todo dia a pé. Teve um período que eu estudava à tarde, eu ia com mochilazinha pesada, cheia de livro, ali 1 hora da tarde, andava 600, 700 metros, no final da tarde voltava. Então, assim, dificuldade sempre houve. Claro, eu sou grato a Deus por tudo que os meus pais fizeram por mim. Em nenhum momento eles desistiram de mim, sempre acreditaram no meu potencial. Não mediram esforços para realizar os meus sonhos, que também eram deles. Mas sempre houve dificuldade, né? Depois disso eu fui morar na casa da minha tia em Fortaleza, que pela maior receptividade que tinha, era diferente, não era igual estar em casa. Tinha noite, Adriano, que logo no início, eu com 12 anos de idade, saí de casa, né? Fui morar na casa dela. Eu chorava, dizia que queria voltar. E ao mesmo tempo eu engoli o choro e dizia, se eu voltar, eu não vou conseguir o meu objetivo. Então eu engoli o choro, no dia seguinte ia para a escola. Os momentos mais difíceis eram os momentos de solidão, quando a gente deitava e começava a pensar, a refletir sobre a vida, que dava saudade de casa, saudade do pai, da mãe. Isso uma criança adolescente, né, de 12 anos de idade, que o máximo que tinha saído de casa era para passar fim de semana na casa de parentes, e na grande maioria das vezes acompanhado dos pais, né? De repente você, por iniciativa própria, né, que esse momento veio um pouquinho antes do programado, por iniciativa minha, tive que sair de casa para ganhar a vida, né? Pois é, o que mais me impressiona é a sua maturidade logo aos 12 anos de idade. De que eu quero isso e tal. E mesmo diante da incerteza, ter focado. Se eu voltar, eu não vou realizar meu sonho. Eu acho isso fantástico. E hoje, certamente, você, lembrando de tudo isso, você deve dizer o seguinte: eu fiz a escolha correta, eu fiz o correto. Com certeza, com certeza. Eu não faria nada diferente do que eu já fiz, Adriano. Se fosse para repetir tudo de novo, eu faria tudo do mesmo jeito. Tudo valeu a pena. Que aula, hein, gente? Juventude. Eu acho que dá um corte, um recorte aqui fantástico esse, você falando da sua vida, desse momento aí de decisão, que nada foi fácil, nada é fácil para ninguém. Às vezes é que as pessoas, tem até um ditado que diz, grama verde é a do vizinho, né? Com certeza. Às vezes o cara, pai, quintal do vizinho ali é muito bonito, mas ninguém sabe o que ele passa, ninguém sabe as dificuldades, as turbulências, o que ele fez para também pra chegar naquele patamar. Interessante que a gente busque isso, né? Para quem está entrando na live agora, estamos conversando aqui com o Dr. Leonardo Fernandes, médico irauçubense. Quero aqui agradecer a audiência da dona Kátia Ferreira Tabosa. Dona Kátia, um abraço. Aproveito e mando um abraço aqui para o meu amigo Tabosa Filho. E a dona Kátia diz o seguinte: profissional nota 10, gosto muito, Dr. Leonardo Fernandes. Tabosa, que é meu primo, Adriano. Seu primo, né? O pai do Tabosa, o seu Gerardo, é primo legítimo do meu avô, o seu Oswaldo Fernandes, né? O vô do Tabosa, né, que tem raízes lá no Juá, é irmão do meu bisavô. Então a gente tem esse parentesco. Que era Inácio, né? Isso, Inácio. O meu bisavô era Inácio e o avô dele era Inácio. Só que o avô dele era Francisco Inácio, né? Conhecido por Chico Inácio.
E o meu bisavô era só Inácio, eram 2 irmãos Inácio. Por falar nisso, o nome da fazenda lá, que é de propriedade dos seus pais, tem esse nome, Santo Inácio, né? Ela tem alguma referência a isso? Isso, a fazenda na verdade é de propriedade da minha avó, né? A minha mãe é uma herdeira, mas a fazenda pertence à minha avó. Foi em homenagem, o meu avô em vida colocou o nome da fazenda em homenagem ao pai dele, que se chamava Inácio. E que por coincidência, quando eu fui morar em Fortaleza, eu fui estudar num colégio, um colégio jesuíta, né? Colégio de padre, que se chamava Santo Inácio. Olha só. Era tudo caminhando para dar certo, né? Tabosa Filho também está acompanhando a gente. Valeu, Tabosa, obrigado. E também o meu amigo Inácio Fernandes, que tem esse nome também em homenagem, né, a esse cidadão que você acabou de citar aqui. O Inácio, que é jornalista também, acaba gente boa demais. Grande Inácio Fernandes, que eu conheci como coronel e eu vou chamá-lo para sempre de coronel. Tá bom, meu querido Inácio Fernandes? Abraçar aqui a Célia Albuquerque, que o coronel também era do coronel Chico Inácio, né? Isso, é verdade. O Renato Julião diz: meu médico preferido e meu irmão de lutas, diz o Renato Julião. A Kessia Silva diz: profissional excelente. Meu amigo Lucivaldo Lotif Pessoa, grande Lucivaldo, um grande servidor público, diz: um grande amigo, doutor Leonardo. E o Antônio Gleides faz aqui outra pergunta. Doutor Leonardo, no exercício da sua função de médico, você já foi desacatado por algum paciente ou familiar de paciente? Desacatado, Adriano? Eu não me recordo. Assim, já aconteceu o paciente falar de uma forma um pouco mais grosseira, sair, bater a porta. A gente entende que tem muita situação que o paciente tá ali abalado emocionalmente, em um momento de dor, de perda, e acaba às vezes extravasando as emoções. Mas assim, desacatado, eu não tenho lembrança, acredito que não. Acho que para desacatar o doutor Leonardo, a não ser que o cabo queira desacatar realmente. Eu sou um poço de paciência, né? Então, mas assim, que eu tenho a lembrança ao longo desses 12 anos, não teve nenhum desacato, nenhuma agressão, nunca precisei prestar um boletim de ocorrência, procurar a polícia por conta de nenhuma situação nesse sentido, não. Que ótimo. Deixa eu aqui agradecer também a parceria da Clínica Realize Odontologia Integrada, doutora Jadismila, doutor Pedro Santana, nossos parceiros aqui. E se você ainda não conhece a Clínica Realize, eu aqui indico para você. É uma clínica completa, com equipamentos modernos, equipamentos de última geração e um excelente atendimento. Fica na Avenida Paulo Bastos, ali onde funcionava a loja do Da Rocha, bem próximo onde funcionava a loja do Da Rocha. E você tem um excelente atendimento, tá bom? Vai lá no Instagram e siga também Clínica Realize Odontologia Integrada em Irauçuba. Você pode contar agora com os serviços da Clínica Realize. E é uma ótima dica que eu dou para você. Tá ok? Bom, vamos seguindo aqui, porque o doutor Leonardo Fernandes ainda vai pro plantão, já. Ele abriu aqui uma exceção, pediu para um colega ficar no lugar dele, para que ele viesse aqui para o nosso podcast. E já nós vamos ter que liberar. Então, se você tiver alguma pergunta, mande logo para a gente fazer aqui ao doutor Leonardo Fernandes. E aí eu vou aproveitar e vou fazer aqui algumas perguntas que eu já tinha imaginado fazer, mas como o ouvinte, o internauta, está me sugerindo aqui, eu vou acatar a sugestão, por exemplo, da Antônia Lúcia, que pergunta o seguinte: se você já pensou em entrar no meio político aqui na nossa cidade? Adriano, assim, é uma história meio longa, embaraçosa. Fica assim, à vontade, fica à vontade. Pensar, sim, até porque assim, a gente acaba fazendo política sem querer, né? E às vezes querendo.
Mas assim, eu venho de uma família que já foi política, né? Tem raízes políticas aqui no município. Seu avô foi vice-prefeito, né? Isso, o meu avô foi o primeiro vice-prefeito de Irauçuba, né? O Valmar Braga foi o prefeito, ele foi o vice na época, o Oswaldo Fernandes. Uma curiosidade, Adriano, é que na época você votava para o prefeito e para o vice. Então você poderia ter uma combinação de um prefeito de um lado, um vice do outro, né? Era contabilizado os votos do prefeito e do vice. E eu sempre escutei dele, da minha avó, né? Assim, eu nunca fui de fato saber formalmente o número de votos, mas eu sempre escutei deles que na época ele tirou mais votos para vice do que o prefeito que ganhou tirou para prefeito, né? Então, assim, ele foi o primeiro vice-prefeito. Minha avó, esposa dele, Dona Marinete Fernandes, foi a primeira vereadora mulher do município de Irauçuba. E eu presido um partido, na verdade era uma comissão provisória, que no momento está até inativa aqui no município, que é o PSDB. Né? Então a gente preside há algum tempo, ele entrou em inatividade, precisa só reativar novamente a comissão provisória para depois se transformar em diretório. Né? Eu já tive até oportunidades de me engajar, né, nessa vida política de uma maneira mais profunda, até para disputar cargos eletivos, mas nunca julguei que esse momento tenha chegado. Né? Eu sempre fui focado na minha profissão e assim, eu não vou te falar, não vou descartar, na verdade, que um dia eu decida me voltar mais para essa questão. Mas, assim, no momento eu estou muito focado na minha profissão. O nosso município, graças a Deus, tem pessoas muito boas que estão desempenhando um bom papel nessas funções, né? A nossa prefeita, o nosso vice-prefeito, os nossos vereadores. Então, assim, acredito que o momento ainda também não é esse, né? Então, assim, quem sabe um dia Deus reserve isso para nós, né? Mas eu já ouvi ventilar há algum tempo atrás, não foi agora recente, mas há algum tempo atrás, eu não sei se você era de oposição, eu não lembro, porque eu lhe conheço há pouco tempo. Mas, assim, eu já ouvi o seu nome sendo ventilado como possibilidade de concorrer a um cargo majoritário aqui no município, né? Você pensa, né? Eu vejo, eu sinto que você tem sangue político correndo nas suas veias. Mas assim, você pensa, por exemplo, se chegar um momento, a oportunidade em concorrer a um cargo de vereador ou de prefeito, por exemplo? Como eu falei, Adriano, esse momento, para mim, ele não sei se vai chegar. Eu sei que ele não chegou ainda. Se um dia chegar, né, qual cargo, isso aí eu acho que a gente vai surgir naturalmente. O importante é que se realmente chegar o momento e eu decidir que realmente é aquilo que eu quero e que Deus quer para minha vida, o cargo ele é indiferente. Claro, tem algumas funções que a gente consegue ajudar mais a população do que outras, mas todo mundo tem o seu papel e se um dia chegar esse momento e a gente aceitar que realmente a missão da gente é aquela, independente do cargo, a gente vai tentar desempenhar da melhor forma possível. Respondeu, Antônia Lúcia? Acho que sim, né? A gente percebe que o sangue político corre nas veias. E dizem que para a política tem realmente que ter vocação, né? Acho que da mesma forma que para ser médico também. Eu ia falar isso agora, viu, Adriano? Ai, ai. A Maria, ou melhor, Francisca Mercedes Bragas também acompanhando aqui o nosso podcast. Muito obrigado pela audiência. Deixa eu ver quem está mais com a gente aqui. Gorete Santos, obrigado, querida. Raquel Souza, parabéns, você é um guerreiro. Quem luta, vence. E a vitória é concedida para quem persevera. Nunca desistir. Seja sempre persistente, diz a Raquel. É isso. Eu acho que a mensagem que o doutor Leonardo passou aqui é um documento. Para quem está ainda indeciso, para quem não sabe o que quer.
E aí a indecisão, né, aquelas contradições que muitas vezes são típicas realmente de quem está ali ainda na luta, na caminhada, elas não podem ser ali fundamental para desistir de um sonho. Quando o doutor Leonardo falava aqui, eu aqui pensando, eu só refletindo, né? Quando você dizia, quero voltar para o interior e tal, e eu aqui pensando, refletindo junto com você. Quem desiste realmente não chega lá ao objetivo. Como, Adriano, só te interromper aqui, como eu até falei quando a gente estava se dirigindo aos jovens, essa questão de adiar alguma coisa, né? Que mais na frente você vai conseguir viver aquilo, às vezes de uma forma melhor. Essas noites em que eu, adolescente, na casa da minha tia, chorava e ao mesmo tempo depois engoli o choro, querendo voltar para o interior, eu voltei. Me formei, tive a oportunidade de ficar, até de pleitear uma residência fora do estado, em São Paulo, que muitos dos meus colegas de turma foram e muitos continuam lá até hoje. Eu voltei e voltei da forma com que eu queria voltar, que é importante. Então, assim, às vezes a gente é imediatista e acha que aquilo tem que ser agora. E para ter sucesso, não só profissional, mas todo tipo de sucesso, não só sucesso, até maior do que isso, né? Você alcançar seus sonhos, seu objetivo, você muitas vezes precisa adiar alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. E que lá na frente você consegue viver aquele momento, você consegue ter aquilo que você deixou de lado antes, até de uma forma bem melhor do que era naquela época, né? Então serve para os nossos jovens, não só para os nossos jovens, mas para todo mundo que tem ainda um sonho e que desistiu ali porque achou que é difícil chegar até lá. Persistam, abram mão de tudo aquilo que julguem que atrapalha e que vai dar certo. Tenham fé em Deus e acredite em vocês. Como é que é ser médico, doutor Leonardo? Também, depois de formado, tem que renunciar a muitas coisas também. Sim, sim. Atualmente, Adriano, assim, eu faço 3 plantões noturnos na semana, né? Então, assim, a gente tem noites mal dormidas, quando consegue dormir alguma coisa. Por muito tempo, passei algumas datas, Natal, Réveillon, Dia dos Pais, Dia das Mães, longe dos meus familiares por conta de plantões. Então, é uma espécie de um sacerdócio que a gente continua, mesmo chegando, se formando, tendo diploma, tendo um número no conselho de medicina, a gente continua abrindo mão de certas coisas, de certas datas, em função da profissão, né? Então, é uma vida de renúncia que nunca acaba. Claro, uma parte dos sonhos a gente já alcança, mas essa dedicação, essa renúncia, ela sempre continua, nunca acaba. Pois é, e aí não é nem pela questão financeira, né? Porque o médico, ele ganha um valor bem significativo se a gente comparar com outras profissões, mas eu já vi médicos também tendo que trabalhar em vários municípios para ter ali um salário para poder ali cumprir algumas situações, né? Eu diria, Adriano, assim, você não está errado, o médico ele é bem remunerado, mas... Se comparado com outras sim, profissões. Mas eu te diria que para ser bem remunerado, principalmente hoje em dia, você tem que trabalhar muito, né? Então, assim, a grande maioria dos médicos tem cargas horárias bem extensas, né? Que supera essas 40 horas tradicionais que o trabalhador costuma trabalhar, a grande maioria dos trabalhadores. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito, mas como eu falei, quando a gente faz isso com amor, com satisfação, esse excesso de trabalho, ele muitas vezes não é nem percebido, né? Deixa eu entrar aqui na tua vida pessoal. Eu não vi no teu Instagram, acho que uma vez até tu compartilhou lá uma foto de uma... Eu já te conheci magro, mas eu vi uma foto que você era bem gordo, né? Isso. Tu fez alguma cirurgia? Como é que foi? Não, eu não fiz nenhuma cirurgia, né? Eu simplesmente decidi que ia emagrecer.
porque assim, o meu auge de ganho de peso aconteceu acho que uns 2 anos depois de formado, eu tinha uns 26, 27 anos, e eu cheguei a pesar 100, quase 110 quilos. E aí, em um dado momento, eu decidi, não, já chega. Não só a aparência, mas a saúde contou muito nisso. Eu vou emagrecer. Inicialmente não procurei nenhum educador físico, nenhum nutricionista. Eu fiz um raciocínio simples. Para emagrecer é uma conta matemática simples. Você tem que gastar mais do que consome em calorias, né? Então, eu vou tentar gastar mais, fazer uma atividade física e vou tentar consumir menos, ingerindo alimentos menos calóricos. E aí, acho que em 6 meses, mais ou menos, devo ter perdido uns 20 quilos nessa época. Foi quando depois eu fui procurar um nutricionista, fui procurar, né? Porque eu comecei a emagrecer muito, eu comecei a ficar meio seco, né? Aí ficou preocupado. Eu vou agora tentar ganhar uma massazinha muscular para não passar essa aparência, porque teve gente, inclusive, perguntou se eu estava doente, porque eu estava emagrecendo muito, né, na época. Mas assim, eu faço um pouquinho esse efeito sanfona, né? Então, eu já voltei a engordar um pouco, depois novamente emagreci e já estou engordando aqui, a barriguinha já está mais saliente. Mas é isso, o importante é você estabelecer como meta também o cuidado pessoal, a atividade física, não só por questões de aparência, de estética, mas principalmente de saúde, né, Adriana? A gente sabe que essa mudança de hábito de vida, que vale ressaltar que mudança de hábito de vida não é para quem está doente, não, é para quem está saudável, para não ficar doente. É a medicina preventiva, tá? Ela vale para todo mundo, né? E por curiosidade, o meu exemplo, né, já incentivou muita gente. Teve muito paciente que disse que se espelhou em mim, que criou coragem para emagrecer na época que eu emagreci. E deu certo também. Então, assim, não fiz nenhuma cirurgia, foi só mais determinação, né? Que graças a Deus ele sempre me concedeu isso. Muito foco, muita determinação. Saiu dos 110 quilos para quantos? Eu cheguei a 78. Hoje eu tô com 90 e alguns. Só que hoje não é tão perceptível, né? Ganhou massa magra e tal. Isso. Faz exercícios. Faço. Assim, já tive com uma frequência maior, mas eu sempre, pelo menos ali 2, 3 vezes por semana, a gente tenta encontrar um tempinho e para fazer atividade física, que é fundamental. Mas assim, acabei engordando um pouquinho, né? Até o pessoal no trabalho, no hospital, fala: doutor, você já tá aparecendo a barriguinha, o culote aqui. Eita, rapaz. O pessoal já fica cobrando, né? Né? Não é nem cobrando em si, mas é até meio que alertando, né? É um puxão de orelha, né? É um puxão de orelha, com certeza. Mas assim, tudo isso de forma muito natural, né? Porque a questão de saúde, a gente vê, né? Eu até aconteceu um fato com uma pessoa que eu conhecia, né? E depois o pai dela, que é muito meu amigo, me disse: Adriano, aconteceu isso e até tinha a questão de tomar, eu não sei se... Tem uns medicamentos que a pessoa toma para ficar bombada, essas coisas, né? Isso é muito prejudicial e até sendo utilizado de forma também consequente, sem ter um acompanhamento, né? Exatamente, Adriano. Assim, tudo que a gente faz tem repercussão no corpo da gente, tá? Então, muitas vezes, tem gente que acaba recorrendo a medicamentos para emagrecer ou para ganho de massa muscular, que, apesar de trazerem consequências pequenas, às vezes grandes, mas às vezes pequenas, essas consequências elas existem, tá? Então, assim, até pessoas já me procuraram, assim, de forma informal, e perguntaram o que é que eu achava sobre o uso de substâncias esteroides, anabolizantes, enfim. E eu sempre falo o seguinte: você não consegue fugir dos efeitos colaterais. Às vezes eles são grandes, às vezes eles são pequenos, mas você não consegue fugir. Eles sempre vão existir, né? Às vezes de uma forma mais forte, às vezes de uma forma menor, tá? E, assim, todo mundo consegue chegar nos seus objetivos de uma forma natural. Claro, o tempo ele vai ser algo mais demorado, né? Mas o uso dessas substâncias, elas vão trazer consequências que
às vezes no curto prazo não são visíveis, mas no longo prazo vão estar lá. E aí é um problema para a vida toda. Com certeza. Bom, deixa eu aqui falar mais da sua vida. Como é que tá o doutor Leonardo Fernandes? Tá casado, é solteiro? Como é que é? Adriano, assim, casado na igreja e no cartório eu não sou. Mas eu vivo, vamos dizer assim, uma relação matrimonial, né? Inclusive, ela tá gestante, eu vou ser pai. Vai ser pai. De uma Primeira vez? Primeira vez de uma menina que a cada dia que passa me apaixona mais ainda, mesmo estando no ventre da mãe. E é isso, assim, a gente tá muito feliz, principalmente com a Olivia agora, né? Ela deve estar chegando aí em novembro. No dia do meu aniversário, em agosto, ela se aperreou para nascer, queria nascer no dia do aniversário do pai. Olha aí. Ela teve uma ameaça de trabalho de parto prematuro, chegou a ficar internada 2 dias para inibir essa ameaça de trabalho de parto prematuro. Graças a Deus deu certo, porque ela teria apenas 27 semanas, né? 6 meses, seria uma situação muito difícil. Mas Deus nos ajudou e ela vai nascer, se Deus quiser, só na época programada, né? Na época certa. Engraçado, assim, eu não sei, assim, o que Deus tem reservado, mas eu tenho muita fé. E pelo que eu escuto de você, você também é uma pessoa de muita fé. O meu filho, quando ele nasceu, ele foi agendado para nascer no dia do meu aniversário. E eu ficava me perguntando, mas por quê? Eu tava gostando da ideia, né? Uhum. Mas eu ficava assim me perguntando, Deus está sendo generoso demais, porque vai ser uma festa em dose dupla e tal. E aí, quando foi para marcar a cirurgia, eles viram que tinha errado no cálculo, ele nasceu só uma semana depois. Mas, graças a Deus, nasceu com saúde e assim, tudo Deus planeja ao seu modo, ao seu jeito, e é o que é mais importante. E com certeza aconteceu com você, a paternidade, ela muda a vida da gente, né? Assim, a Olivia não nasceu ainda, mas já mudou muito minha vida. A gente passa, acredito que, a ser mais humano, a agir de uma forma mais carinhosa, principalmente quem é pai de menina. Por incrível que pareça, isso aqui, assim, é algo que eu posso falar porque a Pamela sabe, minha família sabe. Eu passei a vida toda desejando ter um filho homem, primeiro filho, né? E aí, quando a gente soube que era menina, não foi uma frustração, mas assim, foi algo que eu lembro. Se Deus decidiu dessa forma, vamos acatar a decisão dele. A menina vai ser muito amada. E hoje em dia, quando eu me vejo, eu nem imagino a possibilidade de ter sido um menino, né? Então eu não trocaria hoje a minha filha, né, que está ainda na barriga da mãe dela, pelo menino que eu sempre quis, né? Então, assim, tudo tem um propósito, Deus sabe o que faz, e a gente às vezes só vai entender lá na frente, né? Não, Deus é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. Mas bacana. Então, a Olivia nasce em novembro? Novembro. Que Deus abençoe, que venha com muita saúde. E certamente, assim, como você falou um negócio interessante, a partir do momento que você descobre ali que tem a gravidez, pronto, a sua vida já muda, você já começa a fazer planos, você já começa a pensar, né, como é que vai ser o futuro da criança, eu pedia muito a Deus... eu pedia muito a Deus o seguinte: venha com saúde, eu quero que venha com saúde. Eu acho, Adriano, que a nossa prioridade, ela deixa de ser a gente e passa a ser o filho. Sim, com certeza. E é um negócio realmente muito bacana. O meu já tá com 6 e a gente trata como se fosse ainda um bebezinho, né? Hoje o meu menino de 6 anos já manda em mim, já diz isso. Outro dia, agora a mãe dele aniversário semana passada, eu levei ele para comprar um presente para a mãe dele. E a vendedora dizia, colocando lá, eu disse, não, eu quero esse. Aí a vendedora, não, mas esse é melhor e tal. Não, mas eu quero esse.
já tem poder de decisão, já quer mandar na gente, e a gente, como pai bobo, deixa. Eu acho até um erro isso, mas a gente vai deixando e tal. Mas é um negócio bacana. Bom, o que é que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Adriano, assim, eu sou um cara muito caseiro. Eu gosto muito de descansar, né? Então, quando eu não estou trabalhando, ou eu estou dormindo, ou eu estou vendo um filme, estou vendo jornal. Eu gosto muito de ver jornal, sites de notícias, documentários. Quando também fazer atividade física, né? Correr, fazer academia. Gosto de ir lá pro meu interior, pro meu Juá, ficar com os meus pais, com a minha família. Então, assim, são programas basicamente que familiares. Você está morando em Irauçuba hoje? Adriana, essa é uma pergunta que todo mundo me faz, que é difícil responder. Se a gente for levar em consideração que morar é onde a gente passa a maior parte do tempo, eu moro em Irauçuba, porque eu passo a semana toda aqui, né? Principalmente por conta do trabalho, vez por outra, vou lá no Juá rapidinho, na quarta-feira à noite eu não dou plantão, eu vou pro Juá, durmo na casa dos meus pais, já retorno na quinta cedinho, tá? E geralmente nos fins de semana eu vou para Fortaleza. Eu tenho um imóvel lá, que conquistei, que hoje serve como o meu endereço para correspondência, para tudo, mas eu passo a semana toda aqui em Irauçuba. Tem uma casa lá, que em tese é a sua morada, mas a semana você passa aqui. E eu vejo também umas fotos suas ali na região da Serra. Pronto. A minha namorada, ela é de Mucambo, né? Sendo que assim, ela hoje em dia ela tá lá em Fortaleza, a maior parte do tempo também. Ela não abandonou a cidade, até porque ela trabalha lá, ela é dentista, tem um consultório odontológico lá. E aí, vez por outra, agora não tanto, mas antes eu ia com uma frequência bem maior, né? Como ela tá mais agora também para Fortaleza, depois da Oliver, a gente tá indo um pouco menos, mas aquela região, Mucambo é pé de serra, né? Pé da serra da Ibiapaba, próximo a Ibiapina, São Benedito. Então eram cidades que a gente frequentava lá, né? Mucambo, falar em Mucambo, eu lembro de um amigo meu que foi meu colega da faculdade, que é o Marcilon Pontes, que é radialista, é cantor também, e uma ruma de coisa lá. Eu acho que, inclusive, Adriano, deve ter gente lá em Mucambo vendo aqui, viu, o podcast. Tinha uns amigos lá daquela região, tinha o Marcilon do Mucambo e tinha o Pedro Alisson, que... esqueci o nome da cidade dele. Mas onde é que fica? Graça. Pronto, são 3 cidades próximas Graça, ali, né? Explicando aqui, dando um itinerário, uma rota. No BR-222, você passa por Sobral, tem um distrito de Sobral chamado Aprazível, onde tem uma feirinha lá, acho que a maioria das pessoas conhece. Aí 1 quilômetro depois à esquerda tem uma entrada, uma CE, eu não me recordo o número da CE. E aí tem 3 cidades em sequência. A primeira é Mucambo, depois Pacujá e depois Graça, né? São 3 cidades. Pedro Alisson, que é lá do Graça, como diz ele. E mandar um abraço para essa turma boa lá daquela região. Eu tenho saudade danada dessa galera. Galera boa, o pessoal que a gente começou junto lá na faculdade de jornalismo. Bom, doutor Leonardo Fernandes, quero lhe agradecer por ter vindo aqui, bater esse papo leve. O Juá certamente é um lugar que está no seu coração sempre, né? O que você tem ali de recordação do Juá, da sua infância? Eu cresci, Adriano, numa fazenda, né? Então, assim, a gente não tinha a tecnologia que hoje as crianças têm, né? Então, assim, a gente não tinha celular, não tinha tablet. Eu lembro que a primeira TV na casa dos meus avós não tinha energia, né? Inclusive. A gente só foi ter energia lá quando eu tinha, acho que uns 6, 7 anos de idade. Naquele tempo era o quê? A TV, a bateria? A TV, a bateria. TV, a bateria, a gente tinha um lampião central que ficava na sala. Isso quando eu morava na casa dos meus avós ainda, né? Você lembra que eu falei que no começo a gente morava na casa da grande da fazenda. E só lembrando que não era todo mundo que também tinha condição, né, de possuir um... Não, quando morava ainda na casa dos meus avós, na casa da fazenda... não tinha energia, a gente tinha um lampião a gás, que ficava um único lampião, que ficava na sala,
E tinha as lamparinas a querosene, né? Eram várias lamparinas e à noite, muitas vezes à noite, eu tenho ainda essas lembranças. A gente nos reuníamos na calçada da casa, ficava olhando as estrelas, contando histórias. E isso é algo que me traz muita saudade, que foi um momento da minha vida que me marcou muito e que eu trago comigo até hoje, né? E assim, na época, como eu falei, a gente não tinha essa tecnologia que tem hoje, as brincadeiras eram outras, né? A gente brincava de bila, de peão, solta-raia, de esconde-esconde. Assim, foi uma infância muito saudável, que para mim contou muito, né? O fato de ter tido, de ter podido vivenciar esse momento. E você tem uma memória muito afetiva, né? A gente percebe isso claramente. Bom, eu tenho já que liberar aqui o nosso convidado, porque ele já vai entrar no plantão, já já. A Alice Carneiro, boa noite, Alice. Está acompanhando aqui o nosso podcast. Luísa Mota, obrigado também. Iraci Cavalcante, Gerliette Tabosa, obrigado. Francisco José Mota, também acompanhando aqui. Shirley Mesquita, Daniele Rodrigues, Leila Dutra, também com a gente. Fernando Araújo, um dos melhores médicos de Irauçuba, diz ele. Quem está aqui também acompanhando, a Iraneide Macalhães, também Cleomi Mesquita, Cleonato, também acompanhando a gente aqui no podcast da Amizade. Muita gente com a gente. Quero agradecer a você que está entrando agora e dizer que você que não acompanhou todo o podcast, nós vamos disponibilizar a partir de amanhã no YouTube, né, todo o nosso podcast, e também vamos disponibilizar lá no Spotify da Amizade FM, que são as plataformas que temos aqui para estar colocando esses conteúdos. O YouTube, onde você tem lá imagem e áudio, e o Spotify, que é uma plataforma de áudio que você pode também estar acompanhando essa ferramenta da Rádio Amizade FM. E os cortes, nós vamos ter também. E aí a gente publica lá no Instagram da Amizade FM e também no Facebook. Emiliano Ávila, Francisco Bernardo também acompanhando. Meu amigo Francisco, meu conterrâneo lá do Guaribuçu, entrou aqui agora. A Daniele Rodrigues também, Murilo Lima. Obrigado, gente, pelo carinho. Bom, doutor Leonardo, quero lhe deixar bem à vontade. Eu sei que você tem um plantão agora às 21 horas. Eu não quero atrapalhar a sua entrada no plantão. Não quero ser o causador de nenhum problema para você. Na verdade, o plantão se iniciava às 19, Adriano. Mas assim, eu consegui a colaboração de uma colega dela continuar até às 21, né? Assim, 10 minutinhos a menos, 10 a mais também não vai interferir, não. Para a gente poder estar presente hoje aqui, né? E queria só saudar também o pessoal do Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho, todas as pessoas que fazem aquela instituição, que se dedicam, que estão lá diuturnamente, atendendo a população de Irauçuba, que todos eles têm meu respeito e minha admiração. Você está lá como diretor clínico já há um bom tempo, né? No final do ano farão 7 anos, Adriano. Assim, eu tô nessa, também tô como plantonista, né? Então, assim, não é só um cargo burocrático, eu tô ali na intervenção, tô na porta mesmo, no PA, no pronto atendimento, fazendo a visita aos pacientes internados. Enfim, a gente vivencia ali muitas situações naquele hospital. Bom, e a gente vê também assim que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, ele tem sido muito benéfico, né? Eu continuo batendo na tecla que eu vejo que o serviço melhorou, mas eu acho que é um problema que tem que ser pensado a nível de país. Sim. E aí eu quero saber, inclusive, a sua opinião. Como é que você vê hoje essa estrutura de saúde que é ofertada para a população brasileira? Para a população brasileira, é difícil a gente julgar isso porque é uma complexidade muito grande, né, Adriano? O SUS, ele é responsabilidade tanto do município, quanto do estado, quanto do governo federal, tá?
Então, muitas vezes, um município, até uma cidade vizinha, vivencia uma realidade diferente da outra, né? De uma forma geral, a nível de Brasil, a gente sabe que tem muito a melhorar, tem muita coisa que precisa ser melhorada. Apesar do SUS ser um dos sistemas de saúde mais complexos e mais abrangentes do mundo, né, que proporciona, na teoria, proporciona um cuidado integral à saúde das pessoas, tem muitas dessas atribuições que, na prática, elas não funcionam da forma com que deveriam, né? Falando a nível de município, a gente não é diferente da realidade da maioria das cidades, temos problemas, mas a gente procura enfrentar esses problemas, resolvê-los, os que a gente não consegue resolvê-los, conviver com eles. E eu acredito que a gente evoluiu muito aqui na Irauçuba em relação à saúde, tanto na atenção básica quanto na atenção secundária, né? Hoje o nosso hospital ele conta com uma infraestrutura muito boa para ser uma cidade pequena. Temos 2 médicos de plantão 24 horas, temos serviço de raio-x, serviço de laboratório, né, que presta serviço ao hospital. O quadro de profissionais é continuamente treinado e reciclado. Enfim, assim, melhoramos muito. Sempre problemas ainda existem, claro, né? E o mais importante disso, a gestão, não só do hospital, mas como do município, sempre visa resolver esses problemas que surgem, né? E que continuarão surgindo. O importante é que problema sempre vai existir, mas o mais importante é a disposição de quem deve resolvê-los em resolvê-los, né? E a gente tem isso aqui. Legal. Bom, quero aqui agradecer o Antônio Carlos Marques, doutor Leonardo, nosso amigo de todas as horas, a Iraci Mesquita, Silvia Paz, Maria Creusilane, também aqui acompanhando o nosso podcast da Amizade. Doutor Leonardo, quero lhe agradecer pela disposição de vir aqui, contar um pouco da sua história, bater um papo, conversar aqui sobre a sua vida, sobre a sua profissão. Muito obrigado mesmo por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Adriano. Agradeço ao Moisés, que foi quem primeiramente se dirigiu a mim, né? Fez esse convite. Agradeço a você por ter conduzido tão bem, de uma forma informal, de uma forma bacana, esse bate-papo aqui. Agradecer a amizade por proporcionar a realização dessa conversa, né? Desse podcast. E saudar toda a população de Irauçuba, todos os ouvintes, meus familiares, meus pacientes. Enfim, a palavra agora é agradecimento, realmente. Muito bem. Só agradecer também a você, internauta, você ouvinte que esteve no rádio ou esteve aqui no Facebook. Muito obrigado. Agradecer os nossos parceiros, a Shopping Pães, agradecer ao Supermercado Supercenter, a Clínica de Odontologia Realize, né? Red Produtora também com a gente. Muito obrigado pela parceria de sempre. E a gente vai voltar daqui a 2 semanas com mais um podcast da Amizade, sempre com uma entrevista interessante. Na verdade, não é entrevista, é um bate-papo, uma conversa bem interessante para você, tá certo? Cortes do nosso podcast de hoje já estarão disponíveis, creio eu, que até o final da semana, no Facebook e Instagram da Rádio Amizade FM. E amanhã a gente vai estar disponibilizando na íntegra esse podcast no YouTube e também no Spotify. No mais, só lhe agradecer pela companhia e até a próxima. Valeu, um abraço, tchau.